trouxe uma mensagem, estou trazendo uma mensagem hoje com o título A Confiança Não Nos Decepciona. Mas para que isso aconteça, algumas coisas antes que produzem a confiança precisam acontecer e acontecem. Vamos abrir nossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 5. Quantos têm trazido a sua Bíblia sem ser no celular? Além do celular, tudo bem, mas traga a sua Bíblia física em papel, principalmente para o culto da manhã, principalmente, porque nós estamos estudando Atos dos Apóstolos, e eu estou sugerindo que os irmãos, será estudado pela Bíblia, na Bíblia, que nós anotemos, que nós rabisquemos, que nós façamos anotações, amém? Diz assim: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Ele mesmo nos deu. Amém? Fala, Senhor, conosco. Fala, Espírito Santo. Fala com cada um de nós. Que a Tua palavra não seja um peso, mas um alívio, um refrigério. Ensina-nos, Senhor, a sairmos de situações que estamos a ponto de desistirmos. Liberta-nos. Dá-nos alívio de alma. Em nome de Jesus. Amém. Esse mês de março e mês de abril é sempre bom lembrar, porque eu quero pedir que os irmãos ajudem a divulgar. Nós, a cada 2 meses, estaremos orando ao final do culto da noite, sempre no culto da noite. Estaremos orando por uma causa, algum tema, estaremos trabalhando um tema durante 2 meses e orando no final por pessoas que tenham esses problemas ou que tenham medo de tê-los. Em março e abril nós estamos com o tema cura e libertação. Eu disse quando comecei que não necessariamente nós precisaríamos trazer uma mensagem, uma pregação em cima desse tema. De repente algum outro pregador vai subir aqui, Deus fala com ele uma outra palavra. Mas ao final, após a pregação, nós sempre vamos fazer um clamor. Cada dia, cada domingo a gente pode fazer, temos feito de formas. Domingo passado chamamos a igreja participou toda, a igreja veio em clamor, foi muito bom. A gente sentiu a presença de Deus, sentiu o agir de Deus, amém? Então hoje nós vamos falar sobre esse tema, confiança que não nos decepciona. Muitas vezes nós depositamos a nossa confiança em algo ou em alguém que nos decepciona, que falham. Pessoas são falhas, são passíveis de erros. Coisas, às vezes depositamos a nossa confiança num automóvel, que nós vamos viajar. Agora sim, eu comprei um automóvel e esse eu não tenho medo, eu vou viajar. Eu lembro que uma vez eu comprei um carro zero, foi um Verona 0 km, tirei tinindo da concessionária. Eu fui cantar lá depois de Juiz de Fora, entra em Juiz de Fora, sai assim um lugar ali, eu esqueci o nome agora da cidade, mas é uma cidadezinha, um vilarejo. E quando acabou o culto, eu estava tão empolgado, já eram umas 10h30, 11 horas da noite, eu tinha
pouquinho menos de idade que eu tenho agora, né? Mas eu sempre gostei de dirigir. Aí eu falei para ela assim, ela também me acompanha, se eu falava, vamos, ela, vamos, não vamos não, então não vamos não. Mas quando ela sentia que dava, eu às vezes falava, ela, não, cuidado. A gente falou, vamos embora hoje, não vamos dormir aqui não. Um lugar lá, eu nem sabia onde eu ia dormir, irmão. Aquilo era um vilarejozinho. Vai que coloca num lugar lá que tem crianças chorando no nosso ouvido. Vamos embora hoje? Não era Levi Gasparian. Enfim, daqui a pouco, se eu lembrar, eu falo. E se os irmãos estiverem interessados, quando acabar o culto, me procurem na cantina, eu faço uma pesquisa aí. E eu falei para ela, vamos embora, o carro é 0. Irmãos, o carro não tinha nem 1000 quilômetros, 0 quilômetro. Verona. Quantos conhecem Verona? Verona não é a Vera Grande, é Verona. Entrei no Verona, irmãos. Estava voltando, passava um pouquinho de meia-noite, o carro deu um probleminha lá, e eu tive que chamar o guindaste. Eu confiei no danado do carro, 0 quilômetro, e o carro me deixou na mão. E vem eu na cabine lá, sentar, e o carro em cima do caminhão, eu falei, um carro 0 quilômetro. Isso acontece, não acontece? Pode furar um pneu e você não querer trocar, chamar alguém, ou pode, uma coisazinha qualquer, uma pane elétrica. Acho que foi isso até que aconteceu. 0. Às vezes nós depositamos nossa esperança naquilo que não nos dá confiança de que possamos conquistar aquilo. Muitos de nós, ou quase todos nós, planejamos vencer na vida. Nós experimentamos até algumas vitórias. Como é gostoso a gente experimentar vitórias, né, irmãos? Quantos gostam de experimentar vitórias? Alguns gostam. Os outros vão gostar depois. Fases boas. Quantos gostam de fases boas? Eu gosto muito, às vezes eu vou cumprimentar alguém ali na porta, como é que está? Essa semana foi uma bênção, pastor. Estou numa fase, está tudo bem. É muito bom, irmãos. Mas de repente acontece o inesperado, uma pane elétrica, e seu carro vai para cima do caminhão. Às vezes acontece algo que você não espera, vem o revés, que você não estava preparado. Porque nós não somos donos do futuro. Aliás, antes de sermos donos, nós não conseguimos enxergar o futuro. E muito menos somos donos. E aí eu faço algumas perguntas. Você está preparado para esses momentos em que você depositou a sua confiança ou está crendo que vai dar tudo certo e de repente dá um revés? Como é você no seu dia a dia diante de um problema? Eu estou falando de problema sério, irmão. Não um problema, fui ali, esqueci o tal, não calcei o sapato, a bicicleta furou o pneu, o saco de carvão. Não, estou falando de uma coisa difícil, que você não estava esperando. Você costuma se entregar? Por exemplo, quando alguém disse assim, você vai prestar concurso para quê? Para isso? Difícil. E você já se entrega os pontos? Ou você é daqueles que diz assim, poxa, agora eu estou curioso, eu quero ver se isso é difícil mesmo, como você está falando. Ou você é daqueles que só vencem se receberem palavras, dos que recebem palavras positivas. Porque há pessoas que são movidas a palavras de efeito, palavras positivas, sem nenhuma pretensão de julgar nenhum tipo de pessoas que usa desse sistema para pregar ou para falar para uma plateia. Eu tenho o meu estilo, cada um tem o seu, e Deus usa todos da forma que Ele quer, ou não usa, e isso é com Ele, não é comigo. Mas como é gostoso, irmãos, nós estarmos num lugar onde as pessoas dizem,
tudo vai dar certo, mas está dando errado. Não, você que não viu, vai dar certo, e tudo vai dar certo, tudo, você é mais que vencedor, você vai ser um ricaço, você vai casar com uma mulher mais bonita do mundo, você vai casar com o homem mais bonito do mundo, e todos te amam, tudo perfeito. Como é gostoso a gente ouvir coisas boas, o ouvido agradece, mas nem sempre é assim. Você consegue vencer somente então se o ambiente estiver favorável. Nós, crentes em Jesus, nós cristãos, temos uma sina, todo cristão tem. Tudo para nós é luta, tudo para nós é com certa dificuldade. Não porque nós somos desprezados, mas é porque em todas as coisas nós precisamos dizer que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E só vence quem luta, só vence quem enfrenta alguma coisa. Pode ser até que você não vá dar nenhum soco, mas você vai ver o inimigo. Quando Deus fala com Josafá, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, ele diz para ele, vinha um povo contra ele, ele não sabia o que fazer, clamou ao Senhor, o Senhor disse assim, não faça nada, postai e ficai parados, e vede o livramento. Aí depois ele disse, ide ao encontro deles. Então não faça nada no sentido assim, não use as suas forças, mas ide ao encontro deles, e vede o livramento que o Senhor vai dar. Irmãos, a nossa vida, a vida de crente em Jesus, a vida de cristão, a vida de servo de Deus, nós precisamos estar preparados. O primeiro a dizer isso foi o próprio Jesus. Só que no mundo vocês vão ter aflição. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu fico muito preocupado, há alguns irmãos que nós vamos receber aqui agora em breve, vamos batizar 8 ou 9, e depois vamos receber mais alguns por transferência, além desses 8 ou 9, são 13 ou 14 pessoas que estão vindo para a igreja, e eu já ouvi de algum, pastor, essa igreja é maravilhosa. Eu disse, irmão, vem aqui, você vai começar a andar conosco, vai ver que nós temos defeitos, nós temos falhas, mas você vai enxergar em nós, pelo menos na maioria, eu acho, em todos eu não sei, eu não posso dar conta de todos, mas eu garanto de mim, eu garanto a liderança que está comigo, nós temos uma vontade muito grande de agradar a Deus, de fazer a coisa certa. E por que não fizemos? Porque às vezes erramos, mas quando erramos o Espírito Santo nos mostra e nós voltamos atrás, mas isso não nos dá, irmãos, não nos dá ferramentas ou direito de dizer assim, vamos parar porque estamos tendo dificuldades. Desde que eu me conheço por gente, nós temos tido dificuldades na obra de Deus. Pastor, o senhor está me assustando, eu vou embora, fecha a porta aí, irmão, não deixe ninguém sair, porque eles vão sair daqui hoje pulando de alegria, porque a confiança não nos decepciona. Então eu queria compartilhar aqui alguns pontos que depois, as mensagens da noite, nós temos feito um pouquinho mais curta mesmo, de propósito, para gastar um tempo depois orando com os irmãos. Então, só para dar uma arrumada aqui, que pode ficar, você que está vindo para a igreja, para esta ou para outra, você está indo ali para a igreja do irmão, do pastor tal, pensa, é tudo igual nesse sentido que eu vou falar. No início você olha assim, você é bem recebido, às vezes você estava com uma carência afetiva, e quando você chega aqui, você encontra logo umas irmãs simpáticas ali na portaria, sorrindo, olá, tudo bem? Às vezes, de vez em quando o pastor está lá na porta, te dá um abraço, o pastor me recebeu, essa igreja aqui eu gosto, porque o pastor está sempre lá. Hoje eu não estava, eu estava ali na livraria, orando um pouco mais. Aí eu falei, já mudou, o pastor não me recebeu. E as pessoas falaram comigo nos primeiros 20 dias, 30 dias, e agora as pessoas nem perceberam. Nós não podemos ter isso. Mas venha dizendo assim, onde eu posso servir? Quais são as dificuldades que me serão apresentadas para eu ser treinado? Qual será a minha matéria-prima? Onde é que eu vou aprender a ser um servo de Deus? Falamos hoje na classe de batismos
Nós não gostamos muito de usar, estamos abolindo, vamos acostumar com isso. Eu disse assim, pastor, quer ajuda? Onde nós podemos ajudar? Não, nós não precisamos de ajuda. Ninguém precisa de ajuda. Jesus não precisa de ajuda, o reino não precisa de ajuda. Mas o reino precisa de pessoas para servir. Onde eu posso servir? Então nós estamos mudando o nosso linguajar. Olha, hoje eu vou servir na igreja, não vou trabalhar na igreja, eu vou servir. Hoje eu vou servir ali na cantina. Quantos irmãos hoje vão servir lá na cantina? Tem alguns irmãos aí que vão estar lá, vão servir. Outros estão servindo ali. Eu vou servir lecionando, eu vou servir pregando, eu vou servir orando por alguém. Essa tem que ser a nossa tônica. E a primeira coisa, às vezes para vencermos, nós temos que, quase sempre, às vezes quase sempre, temos que tapar nossos ouvidos para a voz dos pessimistas. Quantos aqui tem amigos pessimistas? Levanta a mão. Pouca gente, irmãos. Eu quero andar com vocês, os outros lá. Vocês não têm amigo pessimista? Você tem amigo pessimista? Tem. Quem tem amigo pessimista ou conhecido pessimista, colega de trabalho pessimista? Aumentou melhor aí agora. Irmãos, que coisa terrível andar perto de uma pessoa pessimista. Às vezes, a voz do povo, a voz da multidão, não é uma voz que agrada a Deus, é a voz de fracasso. E às vezes nem experimentaram o fracasso, eles estão indo na correnteza, estão indo ali, dá um bocadinho, voltam 4. Vocês estão voltando por quê? Tem um problema, aí todo mundo, tem um problema, e sai todo mundo dizendo, tem um problema. E eles nem experimentaram. E às vezes não tem o problema, mas pode ser que acha que tem o problema. Muitas vezes a voz da multidão, a voz de alguns, é a voz da incredulidade. Eu me nego a conversar com uma pessoa acerca de coisas espirituais quando a pessoa não tem fé. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu me lembro que algumas vezes dessas minhas saídas, agora saio menos, porque tem uma igreja para cuidar, mas eu saía, e tinha muitos testemunhos. Eu ainda preciso escrever um livro dos testemunhos, das coisas loucas que Deus fez na minha vida. Hoje eu contei algumas coisas, contei lá, uma pelo menos, loucuras. Amém, André? Você ouviu lá? Que Deus fez com meu pai. Já vivenciei, e vi comigo, a minha família, coisas malucas. Por exemplo, se eu disser para você que durante 1 ano, minhas filhas, na fase de pré-adolescente, usavam uma calça jeans, que era o uniforme, e eu não tinha dinheiro para comprar, porque eu estava passando um aperto miserável, elas cresciam, e a calça crescia também. Quantos creem nisso? Você crê mesmo, irmão? É verdade? Mas está na Bíblia. Quantos querem saber onde está? Volte no próximo domingo de manhã, que nós vamos informar onde está. Mas está lá em Deuteronômio. Aconteceu com o povo de Deus, aconteceu comigo, aconteceu com muitas pessoas. E eu lembro que um dia eu estava dando um testemunho, e já falei aqui na igreja, que a gasolina do meu carro acabou, e eu não tinha posto, e eu rodando o carro já começou a engasgar, e aí eu contei o final da história, que o carro, depois de orarmos, que a minha outra filha pediu, pai, vamos orar, que Deus pode fazer, você diz isso, nós oramos, o carro pegou e andou quilômetros e quilômetros, sem gasolina. E eu sei que estava sem gasolina, porque eu trabalhava com automóveis. E quando chegou no posto, botou gasolina, o carro não pegava, porque tinha secado o carburador, teve que botar gasolina dentro do carburador. Quando acabou lá, alguém na porta bateu, pastor, conta outra, hein? Negócio de gasolina, hein? Eu falei assim, mas essa aí foi mais fácil do que o mar vermelho abrir. Ele ficou sem graça, porque o Deus é o mesmo. E eu não andei mais do que 15 quilômetros, talvez, e um dia eu contando, sai um senhor de lá depois, enquanto eu andei 60 quilômetros com meu carro sem gasolina, num sistema igual a esse que aconteceu. Estava perdido, não tinha, estava na roça, e meu carro rodou. Não foi? E a esposa dele falou assim, o casal de velhinhos, andamos 60 quilômetros. Então, às vezes, é melhor
você não compartilhar, porque uma pessoa que não tem fé, uma pessoa incrédula, puxa você para baixo. Não que ele vai desmentir aquilo, ele vai fazer você ter vergonha de contar. Ele vai fazer você ficar, eu não vou falar não, porque acho que está pegando mal, eu acho que as pessoas estão achando que eu estou exagerando. E muitas vezes também a voz do povo, a voz da turma, é a voz da insatisfação. As pessoas estão insatisfeitas. Tem gente que está satisfeito com pouquíssima coisa. Tem gente que só fica satisfeito com médias coisas, outras com muitas coisas. E às vezes você cola numa pessoa que tem quase tudo, mas está insatisfeita. É o famoso reclamando com barriga cheia. Tem esses. Nada está bom. Embora ele tenha saúde, ele tenha família, embora ele tenha acesso a muitas coisas, à cultura, ou seja, ele seja uma pessoa bem amparada, mas ele vive reclamando. Ah, meu Deus, ó vida, ó Deus, ah, Pai, ó, é muito ruim. Então, para você vencer tribulações, na hora do circo pegar fogo, você tem que estar longe dessas pessoas, que eles vão te fazer desanimar. Não escute os pessimistas, não escute os medrosos. Isaac, lá em Gênesis 26, versículo 12, ele cavou poços no deserto e semeou na fome, no lugar ruim, e colheu 100 vezes mais. Está na Bíblia. E o Deus dele é o mesmo Deus que eu sirvo. Mas para vencer, precisamos primeiro enfrentar rejeições e objeções. Primeiro eu estou falando das pessoas pessimistas, as pessoas que não acreditam, mas agora tem as objeções. E elas são mais sentidas, irmãos, quando elas vêm daqueles mais próximos a nós. E o diabo é tão ardiloso, ele é tão cheio de quê, irmãos? Hein? De artimanhas. Eu não gosto de falar várias línguas, né? Então eu esqueci como é que é artimanha em português. Só sei em russo e alemão. Mas ele é cheio de artimanhas, que ele consegue fazer com que aqueles que estão próximos a você, seu amigo de WhatsApp, seu amigo de oração, seu amigo de caminhada na praia, seu amigo de ginástica, seja a pessoa que vai fazer objeções, que vai rejeitar. Não, eu te rejeito. Não, ele usa de sutilezas. E é muito mais sentida quando isso vem de gente próxima a nós. José experimentou isso, Davi experimentou isso. Em 1 Samuel 17, 28, quando Davi, enviado por seu pai, vai até lá onde seus irmãos estavam na guerra, o mais velho Eliabe, fala para ele uma coisa desanimadora. 1 Samuel 17, 28, pode colocar, diz assim: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, que não, eu vou lá, deixa comigo, meu Deus, ele ficou irritado com ele e indagou: porque afinal desceste até aqui, e com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e a tua malícia de coração. Objeções. Vieste aqui para assistir à batalha. Irmãos, que coisa tremenda. Eu vou contar uma coisa para os irmãos que os irmãos acho que nunca ouviram. Eu nasci numa família, não só os meus irmãos, uma família, pessoal bom de voz. Somos descendentes de italianos e o italiano gosta muito de cantar. E eu tinha uma irmã, já faleceu, que a irmã cantava muito, irmãos. E quando chegava uma reunião,
Dorcas, canta, canta. Aí todo mundo ficava, aí ela cantava, a voz dela era uma voz de um roxinol, o pedido dela era roxinol, cantava muito. E eu, garoto, 14 anos, quando eu começava a ensaiar para cantar, aí todo mundo, para, Dorcas, canta. E eu ficava, aí eu ia lá para o banheiro, trancava no banheiro e começava a cantar. Deixa eu te dizer uma coisa, o único que gravou um CD lá na família fui eu. Eu acho que ela cantava mais que eu. Eu acho muito. A voz cantou no Teatro Municipal, numa ópera, mas aprove a Deus me levar para vários países, levando através da música a palavra de Deus. Eu tenho uma outra filha, além da Vivian, e quando ela começou, queria cantar, ela imitava muito a Sandy, né? Então ela queria cantar igual a Sandy. Thaís, você vai pegar essa pregação aí, você não vai me dar guarida aí. Vou na sua casa semana que vem, se Deus quiser. Faz um bife aí. Mas ela tinha umas semitonadas. Então a gente começou a falar com ela. A gente morava ali atrás do Caio Martins, tinha um prédio ali, eu morava ali, no Vila Marinella. E ali tinha uma varanda, e embaixo nada, só o Caio Martins. Então, ela, de vez em quando, eu abria a porta, ela estava lá, ela abria o bico e rachava o bico, cantando para a multidão ouvir lá na rua, e cantando. E aí, depois ela aprendeu que tinha que botar assim para escutar, eu ponho uma panela aqui, porque aí dá o... Irmãos, ela afinou, gravou um CD junto com a Vivian, e venceu, porque nós falávamos, não, você está desafinando. Não pode. Irmãos, quando nós sofremos objeções, não que nós temos que falar assim, só porque você falou isso. Não, é porque as pessoas não sabem o que Deus falou. Eu não sabia. Mas eu tinha vontade de fazer alguma coisa. Eu tinha vontade de ser pastor. Eu tinha vontade de ser cantor. Eu vivia cantando ali nos casamentos. E aprove a Deus. Mas eu não sabia. Então, quando Deus tem algo para a sua vida, o inimigo já começa a desmoronar, porque os anjos começam a falar, Deus começa a falar a seu respeito. Você conhece fulano? Meu servo, minha serva? Olha lá. E aí, o inimigo começa a preparar uma arapuca para você. Quem? Aqueles que estão mais próximos, porque os que não estão mais próximos nem chegam perto de você. Como é que uma pessoa que não tem a menor intimidade comigo vai chegar para mim para me dar um palpite? Dificilmente. Não tem chance. A objeção machuca quando vem de alguém que nos conhece bem. Cuidado com isso. Porque nem sempre a pessoa está falando por mal. Ele está falando porque ele não sabe o que Deus falou contigo. Eu sempre gosto, eu acho tão interessante, a Bíblia tem um negócio assim que parece que, por isso que Deus fez as coisas loucas, né? Deus não é louco, Ele fez as coisas loucas para confundir os sábios. Eu fico imaginando aqui, Deus começa a conversar com Josué, vamos atravessar aí, vamos pegar Jericó, vamos derrubar aquela muralha. O senhor está brincando comigo? Não trouxemos nenhum martelo de lá? Não tem? O senhor conhece o tamanho da muralha, a largura da muralha? Ele disse, não, mas eu tenho uma estratégia maravilhosa. Vocês vão ficar dando volta. Cada dia vocês dão uma volta. Volta para o acampamento. Dá outra volta, volta para o acampamento. No último dia, no 7º, você vai dar 7 voltas. Aí ele falou assim, depois vocês vão dar um grito, uhul! Aliás, cuidado quando vocês dão uns uhul aqui, que pode cair uma... Né? Aí ele falou, caramba, eu vou entregar, vai desmontar tudo, não vai ficar tijolo sobre tijolo. E agora a aflição dele? Eu não vou falar com um general. Ele vai falar que eu estou maluco. Pessoal, amanhã de manhã, todo mundo levantando, vem comigo aqui. Onde nós vamos? Vamos dar uma volta lá em volta da muralha. Fazer o quê? Nada. Porque se ele fala para alguém, alguém podia
Você ficou velho, o sol pegou demais na tua cabeça, você está com mania de grandeza, hein? Só porque está no lugar de Moisés, hein? Seja mais humilde, hein, Josué? Você não sabe tudo isso, não. Mas Deus só falou com ele, irmãos. A Bíblia não me mostra que Deus falou com mais pessoas. Nunca desista de um sonho ou de um projeto ou alguma coisa, não só na sua vida, mas no reino de Deus, mas também na sua vida. Nós estamos aqui hoje para orar por cura, por libertação. Alguém já disse para algumas pessoas, quem sabe haja uma ou duas ou mais aqui, você vai crescer, você não vai ser nada. Sua mãe ou seu pai, você cresceu ele dizendo assim, você não vai dar para nada. Você vai ser um encostado, e a pessoa é um encostado, não firma em emprego nenhum. Então nunca desista por causa de uma tribulação ou por uma dificuldade. Ela quase sempre é seu treinamento. Quando não for treinamento, é alguma correção. É Deus querendo falar contigo, te sacudir. Essa tribulação aqui é para você acordar, que você está com o pé fora do prumo aqui. E o versículo 3 diz que a tribulação produz perseverança. Irmãos, vocês têm ideia de quanta coisa foi inventada no mundo por causa de uma dificuldade ou de uma escassez? Vocês têm noção, já leram? Entrem na internet e leem o que aconteceu de criatividade durante a pandemia. Entra para ver, vocês vão tomar um susto. Graças à pandemia, por exemplo, nós hoje temos uma tecnologia, ou usamos uma tecnologia que não tínhamos. Mas sim, para muitos foi terrível. Durante a pandemia, muitos casamentos se desfizeram, porque as pessoas não estavam acostumadas a viver em família, em comunhão, saía de manhã, voltava de noite, ia dormir e tal. Então os problemas parece que não existiam, mas eles não estavam preparados para vencer as tribulações, os problemas. Mas muita gente venceu, muitas famílias conversando, mudaram de vida, muitas famílias inclusive aumentaram. Em 1 Coríntios 10, 13 diz, Deus só permite provação segundo nossa capacidade de resistir. E diz assim, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Você pode dizer, glória a Deus. Quantos não sabiam disso, sinceramente? O pastor, eu não conhecia esse versículo. Pode ser humilde, pode falar, quantos não conheciam? Todos conheciam, que bênção, hein? Quantos não mentem nessa igreja? Não é um versículo que a gente esquece dele? Eu sei que os irmãos conheciam, mas por que a gente não usa? Está aqui para usar. Situações de tribulação são sempre oportunidades para se fazer algo nunca feito antes. Já pararam para pensar? Nunca. Surgiu um impedimento, é ali que vai surgir um invento, é ali que vai acontecer alguma coisa. Muita gente passou a orar porque entrou em tribulação, não orava antes, porque a vida era um mar de rosas, tudo funcionava bem, mas o dia que ele entrou em tribulação, e sai de uma e entra de outra, ele então disse, Senhor, eu vou orar, eu vou clamar. Eu me lembro que havia uma reunião de oração no Centro Evangelístico de Icaraí, quando era na praia de Icaraí, agora o Centro Evangelístico está lá na Lemos Cunha.
E nós íamos lá de manhã, tinha uma reunião de oração, que horas era? 6 da manhã? 6 horas da manhã. Eu lembro no início, a gente chega lá, irmãos, nós vamos orar aqui agora, é 1 hora? No início 5 minutos, mas passava rápido, mas mesmo assim, com 3 minutos a gente já ficava assim com o joelho. Irmãos, a gente foi acostumando, foi fazendo, as tribulações foram chegando, quanta gente ia lá para orar porque estava cheio de problemas, e quando percebemos, nós estávamos orando ajoelhados, sei lá, meia hora, 1 hora ajoelhado. Você já ficou 1 hora ajoelhado? Se você não treinar, você não fica. Mas o que te leva a ajoelhar e orar é o seu senso de humilhação. Eu vou ajoelhar, porque eu vou me colocar diante de Deus dizendo assim: eu não sou ninguém. Se o Senhor não for comigo, eu não sou ninguém. Então, tribulações nos dão a oportunidade de orar mais, de ler a palavra, de buscar, mas de fazer algo que nós nunca fizemos, ou de ter experiências, melhor dizendo, que nunca tivemos. Quando eu disse eu quero escrever um livro, eu preciso escrever, pelo menos para servir para alguém, não para eu ganhar dinheiro com livro, nem sei se vende, talvez aqui venda, né, com a minha família e mais alguns aqui, mas não, ele precisa ficar ali registrado, é um legado de como Deus é fiel. Foi com meu pai, foi com meu irmão, é comigo, será com meu neto, será com meu bisneto, porque a palavra de Deus não falha. Mas há muitas situações que eu só aprendi quando eu estava desesperado, em tribulação, mas aquilo Deus me mostrou. Isso é uma oportunidade para você experimentar algo que você nunca experimentou. Davi nunca tinha matado um leão. A Bíblia não diz que ele era matador de leões, mas ele matou um leão. E depois que ele achou que ele tinha experiência de matar um leão, aparece um urso. Eu estive lendo e dizem que o urso é muito mais perigoso do que o leão. Se você entrar e perguntar pelo tamanho, pela forma, não sei, diz que ele é muito mais perigoso do que o leão. Ele agora mata um urso. Ele agora estava preparado para matar leão e urso. Agora aparece um gigante, 3 metros, 2,90 e pouco de altura. E às vezes quando fala assim, um homem com 2,90 metros de altura, você só pensa na altura do camarada. Você pensou na sola do pé dele? Quanto esse camarada calçava? Para que, pastor, que eu vou pensar nisso? Primeiro que ele tinha uma estabilidade que você não tem. Porque um cara que calça 62 é uma prancha de surf, né? E segundo, se ele pisa em você com aquele pé, Davi tinha 1,50 m e poucos, segundo os historiadores. Ele era bem baixinho. Se ele pisa na cabeça dele, ele faz ele virar 40 centímetros. Mas, além disso, esse homem devia ser um armário duplex 4x3. Porque um cara de 3 metros não pode ser uma vareta, que qualquer vento empena ele. O cara devia ser um armário, irmãos. Tudo dele era exagerado, a lança era exagerada, o escudo era exagerado. Ele não tinha essa experiência. E Deus mostrou para ele. Porque passa despercebido alguma coisa, né? Quando ele mata o leão e mata o urso e fala com, estou lembrando disso aqui agora, e fala com Saul, eu matei um leão, eu matei um urso, e eu vou vencer esse incircunciso filisteu. Aliás, se você olhar na Bíblia, o único que não chamou o gigante de gigante foi ele. Ele não via ele como gigante, ele tinha um incircunciso filisteu. O Senhor me deu vitória contra o leão. Lê lá, 1 Samuel. O Senhor me deu vitória contra o urso. O Senhor me dará vitória contra o gigante. Irmãos, quem derrubou o gigante não foi Davi, foi uma pedrinha. Não venha, não brinque comigo. Uma pedra na testa de um camarada que calçava 60 e pouco. Devia calçar 60 e pouco, irmão, porque o tamanho dele não pode calçar 40. Ele não ia parar em pé.
uma pedra derruba o camarada e pum, bate. Espírito Santo. E ele já tinha dito, o Senhor me dará vitória contra esse homem. Ele só depois foi lá, tirou a espada e cortou a cabeça dele, mas ele já estava no chão. Olha para mim, quantos têm um problema que precisa se livrar dele? Seja um vício, seja uma perseguição, seja alguma coisa do passado e que te aflige, está te espetando, te incomoda ao longo dos anos. Quantos tem nessa noite? O Senhor vai derrubar, mas você precisa enfrentar. Por fim, queridos, em tempos de tribulação, você nunca é abandonado pelo Senhor. Puxa vida, vou falar de novo. Eu sei que os irmãos estavam orando, por isso não falaram. Em tempos de tribulação, você nunca é abandonado pelo Senhor. Caramba, que coisa, que confiança que eu posso ter. Eu não vou ser decepcionado, nunca. E ele diz mais, o seu pai e sua mãe podem te abandonar, eu, contudo, jamais te abandonarei. Eu já acho o fim da picada. Às vezes eu vejo um bebezinho, aqui nasceu, aí eu fico pensando, como é que um pai pode jogar uma criança dessa na caçamba, na lata de lixo, esquecendo, que é isso? Mas esquece, deixa, depois pode até arrepender, mas deixa. O Senhor disse, ainda que o seu pai te faça isso, ô criancinha, ainda que seu pai tenha te jogado na caçamba, eu vou te levantar e você pode ser o presidente de um país que eu vou te levar. Você pode ser o maior médico do mundo, você pode ser o maior engenheiro, você pode ser o maior político que eu vou colocar, que vai fazer leis, você pode ser um cientista. Crê nisso. O que tem te atrapalhado? Você não crer nisso, você deixar que aquilo que tem te acompanhado, essas aflições, mentiras no ouvido. Então ele diz aqui, a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. Então, se eu perseverar, eu terei um caráter aprovado. E esse caráter aprovado vai produzir em mim confiança. Nós às vezes cantamos que temos confiança em Deus, mas basta o primeiro barulho, a gente corre, a gente amarela. A confiança não nos decepciona. Estou falando nesses dias de um Deus que é o mais interessado de todos para que nós estejamos livres e não sejamos subjugados pelo inimigo, soltos, porque ele precisa de um povo que o sirva e que através da nossa vida o nome dele seja glorificado. Então o maior interessado é esse Senhor. O maior interessado que o meu carro ficasse bom era eu mesmo. Não adianta eu chamar alguém e dizer, não, mas não está me fazendo falta, mas eu consertei o meu carro, levei aonde tinha que levar, porque eu precisava do carro. Eu sou o maior interessado em cuidar dele. Eu sou o maior interessado em fazer com que ele seja valorizado, porque na hora de eu vendê-lo, na hora de eu apresentar alguém, as pessoas vão dar mais valor. Deus é o maior interessado na sua vida, mais do que você pensa. Então hoje nós vamos retirar, para começar a conversa, nós vamos retirar dos nossos lábios palavras de derrota, que eu não valho nada. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós vamos tirar palavras de eu não vou vencer. O Senhor disse, eu venci para quê? O Senhor já disse que você tem bom ânimo que eu venci o mundo. Pensa em mim. Em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração e depois eu vou passar. Hoje nós vamos ter atuação por conta de outros irmãos, né? Pastora Vera, Augusto, Vivian. Nós vamos querer
sempre abrir um pouco mais esse leque para que a igreja não... Eu sei que a igreja não faz isso, mas para que o inimigo não coloque. Nós vamos lá que o pastor Isaías, é que a igreja Shalom. Não, você pode fazer isso na sua casa. Nós estamos fazendo aqui para juntos, uns ajudarem os outros. Por isso que eu estou te dizendo, chame mais pessoas para virem. Fique de pé. Ouça a oração e concorde com ela, se quiser. Se não quiser, não concorde. Mas no momento que você falar aí no seu interior, amém, eu quero, concordo, assim é, assim será. Você está ligando no céu, 2 pessoas ligando, estará ligado lá. 2 pessoas desligando, estará desligado lá. Palavra de Deus, amém? Pai, em nome de Jesus, eu entrego os teus servos na concha da tua mão direita agora. Senhor, eu quero pedir que o Senhor blinde os seus ouvidos, para que eles não ouçam, que eles não deem atenção, não deem credibilidade à voz dos pessimistas. Não é porque aconteceu com 98% do povo que tem que acontecer comigo. Eu sou uma pessoa diferenciada para Deus, junto com todos os outros, cada um é diferente de outro, por isso somos obras-primas. Pai, em nome de Jesus, quebra agora barreiras, no meio do teu povo, quebra barreiras, arranca, Senhor, com raiz e tudo, todo medo, e coloca, Senhor, em cada coração, em cada vida, um espírito de vencedor, um espírito de vitória. Hoje nós vamos jogar para fora toda a enfermidade, todo o mal, todo o vício, toda a praga que nos foi jogada por alguém, todo o mal feito em algum lugar, toda arma forjada contra nós, tudo isso vai cair por terra, em nome de Jesus. Aleluia. Continue em oração, meu amado e minha amada. Nós vamos orar. Se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar